Aí. Muito bem, amigos, amigas, todos que estão aí nos acompanhando pelo Mesa de Debates. Como vocês sabem, um programa, um canal que pretende discutir ideias, falar sobre projetos e abordar um pouco como está a questão política, social no Brasil e, por que não, cultural também, né? A depender aí dos nossos entrevistados. E recebo hoje, muita honra aqui, um ex-professor, né? Ex-professor no físico, porque no intelectual continuamos, pelo menos tentando, né? Seguir os passos aí. Falo de Hamilton Otávio de Souza, dos tempos de PUC São Paulo. Vamos falar um pouquinho aí da PUC também, né? Mas antes, saber por onde anda, né? O que anda fazendo aí o professor Hamilton. Então, passo a bola aí para você, professor Hamilton, e já com a primeira pergunta, né? Por onde anda e o que tem feito aí nos últimos tempos? Oi, André. É um prazer participar dessa conversa. Eu estou bastante, já há algum tempo, bem isolado do mundo. Estou morando em Poços de Caldas, que é sul de Minas, e a gente está, eu e a minha companheira, estamos aqui há um ano praticamente dentro de casa, né, fazendo o distanciamento necessário diante da pandemia e com poucos contatos com os filhos, neto, um ou outro amigo, parente e tal, mas bastante isolado. Eu me aposentei da PUC há 4 anos, né? Eu tinha 34 anos de trabalho direto na universidade, Aí além sim. de trabalhos na área jornalística, né? Eu sempre acumulei o trabalho como jornalista profissional e o trabalho de professor. Como jornalista profissional, trabalhei 45 anos direto, sendo que uma boa parte na imprensa diária, que é uma imprensa que exige um fôlego muito grande, né? Uhum. E então, depois de aposentado, eu procurei um lugar mais tranquilo para morar e tenho ainda, os meus filhos moram em São Paulo, alguns deles, né? Eu tenho 4 filhos, 3 estão em São Paulo e um mora no norte de Minas, para cima de Belo Horizonte. E então eu estou aqui na vidinha do interior, claro, acompanhando tudo pelos jornais, rádio, TV, essas coisas que a gente não desliga nunca, né? Tá no sangue, E né? estou tocando aqui nesse momento bem isolado do mundo mesmo, né? Onde você tá, Hamilton? É mais chácara ou é na cidade mesmo, em Poços? É na cidade. A gente tem uma casa aqui em Poços e dentro na área urbana e tal, né? E não é sítio, chácara, nada disso, é dentro da cidade mesmo. Uma Maravilha. cidade, não sei se você conhece, mas é uma cidade com 170 mil habitantes, a cidade média, né? Tem muitos recursos, é uma cidade turística, é uma cidade que tem uma atividade artística, cultural bastante forte, tem concentração de atividades musicais, tem bastante coisa na área cultural, né? Então dá para ter uma vida bastante mais tranquila que São Paulo, mais saudável do ponto de vista do clima, da possibilidade na alimentação, essas coisas todas, né? Uhum. E é isso, nós estamos tocando aqui, esperamos passar a pandemia para poder viajar, inclusive ter mais frequência em São Paulo. Poços de Caldas, realmente eu não conheço pessoalmente, né? Mas a gente tem aí amigos, parentes que vira e mexe visitam, estão na região, né?
tem o famoso, a famosa, já fazendo uma propaganda gratuita aqui, né? O famoso requeijão Poços de Caldas, né? Eu, particularmente, é o meu favorito, né? Então, Poços de É, Caldas é uma cidade bem conhecida aí, né? a gente tem, aqui tem uma produção de laticínios muito grande, doces, muito doces, né? Essa parte da alimentação, né? Os bares, restaurantes, todos são especialistas em bons petiscos, né? É uma tentação, você tem que fazer um exercício bastante grande para não engordar muito, né? Para manter uma certa dieta e um certo peso, né? Mas é E, isso. Hamilton, recordando aí, né, nossos tempos de PUC, você, claro que viu e vivenciou muito mais do que eu nos meus 4, 5 anos, né? Mas fala um pouco aí como foi essa aventura, né? A odisseia de professor de jornalismo nessa histórica universidade, pelo menos um panorama geral. Olha, eu entrei na PUC em 1982, né? Na época que o departamento de jornalismo era um departamento razoavelmente pequeno, tinha 12 professores, né? E tinha bons professores, pelo menos uma turma bastante interessante, né? Quem me convidou para passar pelo crivo lá do departamento foi o professor Perseu Abramo, né? Eu já tinha bastante contato com ele e ele que falou, olha, tem uma vaga, você pode se submeter a processo de seleção. E era uma referência, sempre foi uma referência, né? No jornalismo, pela ética, pelo comportamento correto, pela dedicação a um trabalho de muita apuração, com muita responsabilidade, né? E outros professores, né? Professores que acho que da turma que eu entrei lá, é o único que ainda continua, que eu saiba, é o Valdir Mengardo, né? Da turma antiga. Os outros foram mudando, alguns saíram, outros foram para outras atividades e tal. Mas foi um período assim de afirmação do curso de jornalismo da PUC, que a PUC não tinha nome no jornalismo, tinha nome em outras áreas, era referência em outras áreas, mas não no jornalismo. Então eu participei com todo esse grupo de professores e alunos e tal, da construção do nome da PUC dentro do jornalismo como uma referência. Né? A gente passou a ser referência no ter uma boa inserção no mercado de trabalho. Os alunos que saíram da PUC eram sempre bem-vindos no mercado de trabalho. E muita gente com formação bastante crítica e bastante na busca de imprensa alternativa, de meios alternativos. Tanto é que a gente formou, ao longo dos anos, quase todos os profissionais que foram abastecer a imprensa, a imprensa mais combativa, a imprensa mais crítica de São Paulo, nos meios, nas várias plataformas, nos vários veículos, né? A preocupação mais com uma formação crítica mesmo. E essa formação crítica é pela divergência de pensamento, pela diversidade de pensamento, pela preocupação e compromisso dos professores em querer uma boa formação dos alunos, principalmente numa profissão que a gente sempre encarou na universidade
como ela tem uma importância social grande na medida que ela contribui para elevar o nível cultural, o nível de consciência das pessoas, para compreender o mundo em que vive, né? E para isso você tem que fornecer mesmo um instrumental de análise, um instrumental de leituras possíveis da realidade política, econômica, social. Então, a minha experiência na PUC foi muito gratificante e ela contribuiu bastante para que eu melhorasse também o meu desempenho como jornalista profissional, porque te obriga à leitura, te obriga a analisar permanentemente o trabalho do jornalismo, né? Fazer autocrítica, fazer daquilo que é produzido pela imprensa rotineiramente, né? Então, eu acho que a combinação do trabalho jornalístico com o trabalho de professor me deu uma possibilidade de interpretação, de leitura, de análise muito grande, melhor do que vamos dizer, eu como só jornalista, eu estava apenas seguindo as pautas e seguindo as linhas editoriais dos locais onde eu trabalhava. E na universidade, não. Na universidade, você abre a cabeça para ver outras possibilidades. Então, foi uma experiência muito interessante nesse período todo que eu trabalhei na universidade, combinando com o fazer jornalístico, né? Para não me tornar um idealista distante da realidade da produção jornalística, não viver num mundo, vamos dizer, teórico só, né? Mas ter aquela possibilidade de fazer o jornalismo e de analisar e criticar e fazer o tempo todo a discussão do jornalismo dentro da universidade. Eu acho que eu fiz um esforço para dar uma boa contribuição para o curso de jornalismo da PUC durante todo o período que eu tive lá. Levei a sério, não era de faltar às aulas, não era de chegar atrasado às aulas, não era de enrolar dentro do meu trabalho. Quer dizer, eu levei a sério o trabalho de professor, né? Como eu sempre levei a sério também o trabalho de jornalista. Eu acho que estou sendo um pouco arrogante nisso, mas é a marca que eu procurei deixar nas duas coisas, né? Se você pegar, por exemplo, a minha carreira como jornalista, nos lugares que eu trabalhei, eu deixei também sempre a marca de ter sido um profissional dedicado, um profissional esforçado, um profissional, né, que é com responsabilidade. Eu não tenho, na minha trajetória, um material de totalmente descompromissado, ao contrário, sempre com compromisso. A sintonia sempre nossa é da sociedade que a gente vive. Essa que é a grande questão do jornalismo. A gente não faz jornalismo no espaço, na estratosfera. Você faz jornalismo na realidade. E eu entendo o jornalismo como as ciências sociais aplicadas. Você interfere nessa realidade e muda essa realidade. O jornalismo interfere e muda. Então, é uma questão de ter muita responsabilidade naquilo que a gente faz. Perfeitamente. Não sei, eu estou começando já a fazer, me alongando aqui na oratória, mas você abriu a brecha para falar da PUC, do trabalho de jornalista, eu já aproveitei a deixa e mandei ver, né? O objetivo é esse mesmo. É bom até porque as novas gerações também então, mas você me corta ouvindo, quando né? eu começar. Você me corta porque
Eu vou longe, né, cara? Se preocupe, não. Se começar a contar aqueles bastidores assim que só eu, você e uma meia dúzia aí sabemos, aí a gente corta. Tá. Tranquilo. Mas, enfim, brincadeiras à parte. Uma outra pergunta genérica, mas importante, né? Até uma pessoa que tem a sua experiência tanto na faculdade quanto no próprio jornalismo, o professor Hamilton, é como vê o atual momento, né, da política brasileira. E se você quiser até pegar do pós-Dilma para cá, né, não precisa focar apenas aí no atual Bolsonaro, né? Mas se quiser pegar aí É. os últimos, vamos dizer, 4, 5 anos, sei lá, né? Para cá. A pergunta é fácil, né? Coisa tranquila de abordar. Tá todo mundo sabendo o que está acontecendo. Não. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem uma trajetória na situação geral do país que vem, eu acho que não dá para colocar, vamos dizer, todo o processo de luta contra a ditadura de 1964 a 1985. Por quê? Porque a geração que ainda está aí, de certa forma, dando as cartas do jogo que está sendo jogado, né, é a geração que participou daquele processo de luta contra a ditadura. Então, vamos dizer, já muita gente já se foi, claro, né, os mais velhos já partiram, outros partiram cedo, mas ainda quem está nesse jogo, se você olhar no empresariado, olhar nos políticos, olhar nos partidos e tal, é aquilo que foi construído a partir da luta contra o regime militar e que deu na Constituição de 88. Nós estamos ainda, de certa maneira, vivendo aquilo que foi construído na Constituição de 88 com todos os conflitos que ocorreram naquela época, né? E uma Constituição que ela avançou em função do avanço do movimento social nos anos 80, a Constituinte foi de 86 a 88, né? 88 que ela foi promulgada. Uhum. Você tem, nesse período, um avanço do movimento social muito significativo, os movimentos populares, os sindicatos, as forças sociais estavam ativas e construíram uma Constituição razoável para aquele momento, avançada até certos aspectos diante daquilo que existia lá, que até hoje é nome aí, que é o tal do Centrão, né? Já existia um Centrão que segurou uma boa parte daquilo que significava avanço na Constituinte, e depois nós tivemos um período, vamos dizer, de consolidação da democracia no Brasil, pelo menos no aspecto de eleições rotineiras, frequentes, sem interrupção, né? De maneira que nós tivemos a eleição de 89 com o Collor sendo eleito, e logo de cara, na primeira eleição direta, a gente caiu numa arapuca que era de um discurso populista enganador. Mas, de certa maneira, a sociedade reagiu rapidamente e fez o impeachment do Collor. Depois nós tivemos o Itamar, um período de 2 anos e pouco do Itamar Franco, que, de certa maneira, construiu o projeto de acabar com a inflação e criou o Plano Real, que está até hoje aí, né? E 2 gestões do Fernando Henrique, 2 gestões do Lula e uma gestão e meia da Dilma, né? Não chegou a completar.
Nesse período, se você olhar o que o Brasil teve, foi um período bastante interessante do ponto de vista de progresso, de modernização, de melhoria social, de avanços em vários aspectos. Você imagina uma eleição disputada entre Fernando Henrique e Lula, o Lula, antes de ser presidente, né, que representava toda a força de segmentos populares da sociedade, do movimento sindical, etc. Né? E depois nós tivemos o período do Lula, que teve um começo tumultuado, que foi a crise do mensalão, e depois ele se acertou de tal maneira, do ponto de vista de estabilização do governo, mas também abrindo mão de um projeto de nação. Ou seja, Fernando Henrique modernizou as relações com o capital, né? Criou alguns instrumentos que depois o Lula deu continuidade, e nós estávamos assim conseguindo um período de estabilização política com alguns avanços, né? Do ponto de vista de melhoria da participação social, melhoria nas condições de vida das pessoas, né, na educação e na saúde razoavelmente sendo atacadas, mas sem mexer nas questões estruturais, sem aprofundar reformas maiores. Ora, essa período da chamada Nova República, da Constituição de 88, esse período ele começou a se esgotar a partir do governo Dilma. Uma em função da crise econômica de 2008, outra em função do próprio desgaste desse projeto, desse modelo. Por quê? Olha, porque nós tivemos do Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, nós tivemos aquilo que existia de mais, vamos dizer, avançado, sem acabar com as questões arcaicas do Brasil. Por exemplo, as oligarquias estavam preservadas, tanto é que elas estão todas aí de volta, participando do governo Bolsonaro. Né? O sistema tributário não se alterou em nada, a concentração de renda continuou, né? Os bancos ganharam uma projeção espetacular, né? O sistema financeiro passou a ser o carro-chefe do capitalismo no Brasil, né? Com lucros fantásticos ao longo de 20 anos, de lucro fantástico, enquanto a indústria minguava, o comércio ficou, de certa maneira, controlado, e os bancos tendo lucro, né? Lucro incríveis. Então, vamos dizer, algumas questões estruturais de combate à desigualdade, redução da desigualdade, essas coisas não foram resolvidas. Não foram resolvidos. Tanto é que eu considero o marco desse esgotamento desse modelo nas manifestações de 2013. Para mim, 2013 foi o momento de explosão. Começa com o movimento do Passe Livre, MPL, reivindicando a redução das tarifas em São Paulo e em algumas outras capitais, né? Aqui em São Paulo principalmente, do metrô e do ônibus, e aquilo explodiu e o povo foi para a rua, e aí foi... Eu acompanhei essas manifestações de perto, eu fui nas manifestações, eu vi
como que foram as primeiras manifestações do MPL e depois aquilo que acabou confluindo naquela grande marcha que teve do Largo da Batata até a Ponte do Morumbi, né? Um negócio impressionante, milhares e milhares de pessoas, e ali tinha gente de classe média, estudante, trabalhador, famílias, estava todo mundo participando disso daí. O que essas manifestações diziam? Diziam o seguinte: nós queremos educação, queremos saúde, queremos transporte, queremos moradia, as reivindicações fundamentais do povo brasileiro desde sempre. Então, o esgotamento do modelo criado pela Constituição de 88 e com as eleições que foram realizadas nesse período e com os partidos que participaram desse processo, se esgotou em 2013. Em 2013 o povo disse: não aguentamos mais, já mudou, já foi o PRN do Collor, já foi o PSDB do Fernando Henrique, já foi o PT, já foi o MDB, já foi... Quer dizer, o leque partidário já teve em espaço de poder no Brasil e não fez e não realizou aquilo que são as transformações que o povo brasileiro espera há muito tempo, há muito tempo. Então, 2013, para mim, foi um grande marco, né? Um grande marco das manifestações do descontentamento e do fim do modelo. A eleição de 2014, em que a Dilma fez milhões de promessas e depois, na semana seguinte de ter sido eleita, descumpriu todas, né? E acabou adotando o programa que era do Aécio, que era o programa de austeridade, né? E aí ela chama para o governo Joaquim Levy, que era o cara dos bancos, né? do Bradesco. E Escola de então Chicago. mostra o seguinte, quer dizer, aquilo ali acumulou ainda mais descontentamento ao que já existia. Foi assim a última tentativa de apostar num processo democrático que pudesse trazer benefícios bons para o povo brasileiro. Trazer, quer dizer, se você pegar a história do Brasil e de outros países, o Brasil já esteve muito próximo do Japão, já esteve muito próximo da Coreia, já esteve próximo de vários países que conseguiram dar saltos em função do investimento na educação, investimento na tecnologia, investimento na pesquisa, etc. E o Brasil sempre perdeu o bonde, vai sempre perdendo os bondes da história. Então, 2014, a partir de 2014, a eleição da Dilma, com o estelionato eleitoral que ela praticou nesse período, né, que ela prometeu coisas e depois fez outras, levou a um estado de protesto generalizado. Eu considero a eleição do Bolsonaro como uma eleição de protesto. O Brasil não tem sempre teve gente reacionária, sempre teve direita, né? A direita, inclusive, estava, de certa forma, amordaçada. Não, amordaçada não, ela estava quieta desde o fim da ditadura militar, né? Ela estava sossegada, assim, quietinha, no seu canto, e aí veio a chance de você eleger algo que, vamos dizer, desencanta toda essa direita que estava escondida nos porões do Brasil, né? Aí veio tudo à tona, veio os trogloditas, vem os maluquetes que estão aí ainda fazendo loucura, tem tudo. Agora, a eleição do Bolsonaro não foi uma coisa construída dentro de um programa elaborado, de uma direita orgânica, que tenha um partido, que tenha liderança, nada, era só ele, né? O partido dele não existia,
não tinha expressão nenhuma no quadro político brasileiro. Então foi um protesto. Só que esse protesto ganhou força. Esse protesto que foi feito com o voto de 2018, né, o voto de protesto, ó, o PT não deu certo, o PSDB não deu certo, o MDB do Michel Temer, que era vice, que por sinal é uma história que ninguém conta direito, por que o Michel Temer foi vice em 2010 da Dilma, depois voltou como vice em 2014 da Dilma, né? Qual era o acordo entre o PT e o MDB para ter o Michel Temer como vice? Né? Quem que impôs o Michel Temer? Por que o Michel Temer foi colocado nessa função como sucessor da vice da Dilma? Né? Poderia ser qualquer outro, mas foi o Temer, que não era, já era conhecido como um cara que dava nó em fumaça. Né? Fumaça. Então, o que nós tivemos aí é um fruto de um protesto que está custando caro para nós. É um protesto que o povo, de certa maneira, quis encerrar um ciclo de democracia que não democratizou tudo o que precisava democratizar, de promessas que ficaram muito mais no assistencialismo do que na mudança estrutural, né? E aí, falou, estamos cansados disso aí, vamos para chutar o pau da barraca, vamos para, já que é para fazer loucura, vamos apostar no mais louco que apareceu aí, que é o Bolsonaro. Vamos na loucura total, quem sabe essa loucura resolve alguma coisa. E nós estamos vendo que não. Essa loucura, na verdade, já custou 250 mil vidas na pandemia, que poderia ter um número bem menor do que isso se tivesse sido atacado, porque nós temos um sistema de saúde competente, que é o SUS, que funciona, está arraigado no Brasil inteiro, né? E que poderia ter sido usado de maneira competente, mas então, e nós estamos sofrendo porque nós temos a pandemia, nós temos desemprego, nós temos um governo que não tem um projeto, a não ser falar o seguinte, não, é liberal e quer privatizar, é liberal e quer privatizar, mas nem isso ele consegue fazer com que esse processo traga algum resultado do ponto de vista de melhoria das condições de vida do povo brasileiro. É essa a questão. Do ponto de vista das condições de vida do povo brasileiro, nós continuamos na mesma situação que nós estamos há anos. E, em alguns aspectos, a gente perdeu o que se acumulou de alguma coisa de benefício ao longo sei lá, de 1989, da primeira eleição direta para cá, a gente, de certa forma, retrocedeu em várias questões, né? Então, nós estamos num momento que nós temos um maluco na presidência da República, um cara que ontem mesmo, estava fazendo discurso contra o uso de máscara, numa situação de aumento dos casos de contaminação galopante da pandemia no Brasil. Nós vamos bater todos os recordes de proporcionalidade de mortes pela população e a quantidade de número absoluto de mortes. Nós temos um sujeito que não tem projeto e que agora ele se junta com aquilo que há de pior na política brasileira, que são os políticos fisiológicos ligados aos grandes grupos, aos grupos de controle, que eu considero os clãs que existem no Brasil, né? Todo Estado tem um clã que controla a política do Estado. E ele está se vinculando a esses clãs que são os coronéis, os capitães do mato, as oligarquias, as mesmas de sempre.
Foram as mesmas que apoiaram a Dilma, que apoiaram o Lula e que tiveram presença no governo Fernando Henrique e também no governo Collor. Então, é um negócio maluco isso, porque você pegar, por exemplo, a Dilma no segundo mandato dela tinha apoio de 14, 18 partidos, era um negócio assim maluco. Aí você vai ver quem que são esses partidos. Nenhum deles tem programa, nenhum deles tem liderança realmente séria, né? São partidos fisiológicos que vendem o seu espaço no rádio, espaço na TV, no horário eleitoral, que vende o voto na Câmara e no Senado, né? São partidos que não criam nenhuma base de uma sociedade verdadeiramente democrática. Isso não é democracia, é fisiologismo, toma lá, dá cá, eu me dou, dá cargo, é o que o Bolsonaro está fazendo, ele está dando verbas para esses caras e está dando cargo para esses caras, que foi o que outros governos fizeram. Então, vamos dizer, o que isso significa de futuro para nós? Significa que nós ainda não chegamos numa situação de realmente construir um governo sério no Brasil, com partidos sérios que não façam negociatas, que tenham programa, com lideranças sérias. Não adianta eu comprar deputado, como foi no Mensalão, para votar nos meus projetos e depois eu cair no conto do Roberto Jefferson, nesses caras que foi o cara que deu que abriu a boca do Mensalão. Ou eu fazer o que foi feito com a Petrobras, dar uma diretoria para o Partido Progressista, uma diretoria para o MDB e uma diretoria para o PT. E aí assaltar a Petrobras para poder todo mundo ter dinheiro para financiar a campanha, alguns enriquecer pessoalmente, que foi o que aconteceu, né? E ter dinheiro para bancar, para comprar os partidos menores e os partidos fisiológicos. Ora, isso daí é um modelo para o país, isso é um modelo que serve para nós, é um modelo que a gente tem que ter como referência para o nosso futuro. Não é possível que o povo brasileiro seja tão diferente dos outros povos que conseguem construir sociedades mais justas, mais igualitárias, com menor desigualdade, com um índice de seriedade bastante alto naquilo que faz, com dinheiro público, sem corrupção, sem nada, né? Quer dizer, tem países que você pega, eu vejo os países da norte da Europa, são países democráticos? São países que têm um nível de igualdade na população bastante forte, a diferença entre o maior salário e o menor salário é 10 vezes, 15 vezes, aqui chega a 200, 300 vezes, é uma coisa absurda, né? E esses países estão conseguindo ter uma condição de vida boa? Estão conseguindo. É possível, é possível. Por que o Brasil não consegue avançar? E aí nós vemos de novo esse negócio do populismo. O populismo vem com tudo, tanto de direita quanto de esquerda, com discursos milagrosos, com apoios de massa, usando as redes sociais como instrumento da demagogia, né? Instrumento da demagogia. Ou seja, não é possível. Nós precisamos sair disso daí, precisamos sair do que está aí. E se a gente não construir uma frente razoável de gente com compromisso com o país para, em 2022, tirar o Bolsonaro, nós vamos ter mais 4 anos de Bolsonaro. Nós vamos até 2026, o que será algo bastante complicado para nós, com um governo que cada vez mais está sendo entregue ao centrão ou aos militares. Ora, os militares, hoje a ocupação de cargos civis por militares
inclusive por gente sem a devida qualificação para a coisa. É uma cara de pau muito grande, né? O cara quer trabalhar na saúde sem nunca ter feito nada na área da saúde, ou trabalhar na educação sem nunca ter atuado na área da educação. É um desrespeito com os profissionais do Brasil inteiro. É um desrespeito nós temos universidades, nós temos boas cabeças, nós temos gente com boa formação ética, com boa formação profissional, com boa especialização, com bom conhecimento. E esse pessoal todo desprezado para que algumas múmias assumam esses postos. Ou seja, nós estamos ao contrário de todo o processo civilizatório. No processo civilizatório, você pega as melhores pessoas, as melhores cabeças, e faz com que essas pessoas trabalhem para que o conjunto da sociedade possa viver melhor. Aqui não, aqui nós pegamos piores coisas e levamos para serem a referência do Brasil. É inacreditável a situação que nós estamos. É inacreditável. Agora, nós temos que superar isso com uma construção, com um programa, tem que ter um programa, não pode ser na base da demagogia, fazer discursinho para agradar auditório, né? Para ganhar aplauso, né? Tem que ter lideranças que abram mão do seu ego pessoal, da sua vontade política de ser único, exclusivo, mas que ele possa dividir com outros, lideranças que aceitem trabalhar conjuntamente, coletivamente, sem querer um mandar no outro, ser chefe do outro. Esse negócio de chefe é coisa de fascismo, cara. Chefe é fascismo. Toda estrutura que o chefe o chefe não erra, o chefe é impune, o chefe é que dá todas as palavras dentro de uma... Se pega uma organização partidária que tem um cacique só, não pode. Você precisa ter isso daí democratizado. Todo mundo que queira participar possa participar, né? Então, uma construção de uma frente que permita apresentar uma proposta para o povo brasileiro de sair dessa crise. E não é milagre. Sair dessa crise vai depender de muito trabalho, depende de esforço, depende de dedicação, depende de entrega. Não sai dessa crise de uma maneira milagrosa. Não existe salvador da pátria. É isso que nós precisamos ter claro no Brasil, que nós não vamos dar um passo entre os países mais civilizados, mais justos, mais igualitários, mais corretos do ponto de vista de uma sociedade que tem valores, que tem princípios, que acredita no seu sistema judiciário, acredita nas suas leis, acredita na sua Constituição, que você não tenha gente morando na rua, que não tenha gente em favela, que não tenha pessoas desesperadas, como nós temos no Brasil, sem perspectiva, sem perspectiva. Olha, como é que você constrói isso? Por que outros povos conseguem construir e nós não conseguimos construir? Outros povos estão conseguindo combater a pandemia, nós não estamos conseguindo combater a pandemia. E a gente sabia que quando ela chegasse aqui ia ser um desastre. A gente sabia disso há um ano atrás. Eu troquei figurinhas com alguns amigos, inclusive um que é professor da PUC até hoje, que é o Cripa. Eu falei, Cripa, não tinha ainda, acho que um morto aqui no Brasil. Eu falei, Cripa, nós vamos ter 40 mil mortos. Ele falou, você está louco? Você está sonhando? Você pirou 40 mil. Eu achava que ia dar uns 40 mil com essa gripe. 40 mil. E agora já está em 250 e vai passar dos 300, cara. Não tem dúvida, mil e tanto por dia. Quantos dias nós vamos ter ainda nessa faixa de mortos, né? Isso por descaso, por simplesmente
desrespeito com o povo, desatenção com as coisas que são sérias. Né? Aí eu vejo lá o Congresso discutindo um pacto de impunidade que se faz entre a alta cúpula do Judiciário com o Congresso Nacional, com o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República. É um pacto. Eu solto os meus criminosos e você solta os teus criminosos. Está todo mundo soltando os seus criminosos. Ninguém vai ser punido. Ninguém vai ser punido. É um pacto da impunidade que está montado no país. É um pacto vergonhoso, porque você tem grupos de advogados que têm clientes ricos e poderosos, que ganham muito dinheiro com isso, e que perdem toda vez que a justiça, as instituições da fiscalização e da repressão avançam. Por exemplo, o COAF avança, aí descobre que tem um monte de gente que mexe com dinheiro que não deveria ter. É dinheiros de origem desconhecida, duvidosa e suspeita. Aí o que os caras fazem? O cara vai para cima do COAF. A polícia sempre prendeu preto, pobre e periférico. Aí prende operário subversivo e comunista. Não, agora a polícia começou a prender empresário, político rico e tal, não sei o quê. Aí, põe uma mordaça na polícia, segura a polícia, põe um cabresto na polícia. Aí o Ministério Público, que é um instrumento criado pela Constituição de 88, que ganhou, ao longo dos governos do Fernando Henrique, do Lula e da Dilma, ganharam um instrumental de atuação muito boa na defesa da sociedade brasileira. Tanto é que você pega o Ministério Público, tem uma violência contra a mulher, eles vão lá. Tem um crime de racismo, eles vão lá. Eles mexem em todas as áreas que defendem o interesse da sociedade. Aí começaram a pegar na corrupção e começaram a indiciar e prender não mais preto, pobre, periférico, operário subversivo e comunista. Começaram a prender gente graúda, gente que tem condições de... E aí quem que se revolta nessa situação? Se revolta os advogados desses caras. Por quê? Porque eles ganhavam dinheiro porque estavam acostumados. O cara era preso. Nós tivemos no passado várias operações de combate à corrupção que prenderam banqueiros, prenderam empresários, pessoal da Camargo Correia, pessoal do Banco Opportunity, etc, etc. O que aconteceu? O advogado ia lá e em 24 horas o cara estava fora, habeas corpus e tal. Por quê? Porque as instituições não tinham instrumental para prender e nem tinha um preparo para segurar esse tipo de crimes do colarinho branco. Né? Na hora que começou a prender esse pessoal do crime do colarinho branco, os advogados perderam aquilo que era a grande privilégio deles, que era soltar esses caras. E aí eles se revoltam e vão para cima das instituições. Eles estão tentando destruir as instituições que avançaram no instrumental para pegar não só preto, pobre, periférico, operário, subversivo e comunista. Eles começaram a pegar branco, empresário, alto funcionário público, gente da diretoria da Petrobras, gente não sei o quê, e políticos graúdos. Aí, pronto, os caras se revoltaram para acabar com essa mamata. Isso daí não torna o Brasil um país mais avançado. Se nós não tivermos instrumentos para pegar aqueles que cometem crime, não importa que tipo de crime, e não importa o status da pessoa, todos que cometeram crime têm que ser investigados, julgados, punidos e cumprir a punição. Essa é norma. Nos Estados Unidos, eu estava vendo aquele caso do cara aqui da Confederação Brasileira, o Zé Maria Marim, né? Uhum. Que foi preso lá com 90 anos, cumprindo pena, ficou 4 anos preso, numa prisão americana, por causa da FIFA lá, né? Do desvio de dinheiro da FIFA, sendo que a FIFA é uma entidade privada.
né? E os diretores da FIFA foram presos lá e cumpriu pena. Lá não tem esse negócio de progressão da pena. O cara pega 15 anos, mas ele cumpre um porque teve bom comportamento, leu 4 livros na prisão e aí ele é liberado. Então, eu acho que esse sistema de fiscalização daquilo que causa os grandes desvios na sociedade brasileira precisa ser forte, precisa ter um instrumental, não é autoritário, não é ditatorial, não é injusto, não é abusivo, não quero nada disso. Quero dentro da lei, democrático, mas que funcione, que possa, senão nós não vamos nunca. Como é que você vai pegar um cara como esse, que agora é presidente da Câmara dos Deputados? Tem 2 processos como réu, né, por corrupção, tem um processo de violência contra a mulher dele, e agora é presidente da Câmara. Ele é a 3ª pessoa na sucessão presidencial, e o cara é réu. E aí está o que aconteceu? Os processos que estão sendo julgados agora no Supremo, é tudo arquivando. Arquivou do Renan, arquivou vai arquivar tudo. O Aras está mandando retirar um monte de denúncia que tinha, né? O Congresso fazendo aquela mudança na questão de quem que pode ser punido, qual parlamentar pode punir. Estão criando mais privilégio do que aqueles privilégios que já existem. Então é o seguinte, nós vivemos num país que, se nós não mexermos nessas questões centrais de uma sociedade verdadeiramente democrática, que a democracia que nós temos é piada, meu. A democracia que, vamos dizer, os candidatos ricos se elegem e os candidatos pobres não. Quem tem dinheiro e quem tem estrutura se elege. Ué, então a democracia foi distorcida pelo dinheiro. Aí você tem a questão de quem tem acesso aos meios de comunicação e quem não tem acesso aos meios de comunicação no Brasil. Então nós vivemos numa situação que a gente tem uma falsa democracia, uma pseudo-democracia, né, que a gente precisa mexer nos instrumentos democráticos, nos princípios e valores que devem ser respeitados na sociedade, etc, etc. Eu sei que eu fico meio empolgado com essa história, mas eu também fico muito indignado com o que acontece. Porque é o seguinte, eu tô velho, né? Já estou no bico do corvo, já, como se diz no interior, é bico do urubu, né? Já estou no bico do urubu, tenho pouco, e tudo que eu vi, e tudo que eu lutei ao longo desses últimos anos, eu sinto que nesse momento não deu em nada, não deu em nada. É um fracasso total. Então eu sou um cara que eu vou morrer sentindo a pena não ter, ao longo do meu período de vida aqui no Brasil, aqui na Terra, não ter contribuído para uma melhoria para as futuras gerações. É um negócio assim, é um fracasso, não é só pessoal, é coletivo. Se você pegar todas as pessoas que construíram instrumentos de luta, como sindicato, partidos, etc., imaginando que com isso a gente ia dar um salto na vida, na qualidade de vida do povo brasileiro, são fracassos coletivos que a gente está vivendo. Fracassos coletivos. Nós não conseguimos. Por quê? Porque, de certa maneira, os espertos, aqueles que são que não têm pudor para as coisas, que não se sentem vergonha do que fazem, eles tomam conta. Eles tomam conta. Na verdade, é isso que acontece. Acontece você pegar a história recente, você vê quem tomou conta. Né? Tomou conta aqueles que são os que não têm vergonha de se olhar no espelho. Eles não têm vergonha.
Eles fazem isso, você acha, as piadas que você ouve vê do presidente da República, cara, o que é isso? Que país que tem um presidente da República que faz bravata o tempo todo, faz piadinha com a morte das pessoas, né? Quer dizer, não existe isso, né? Nós estamos no fundo do fundo do poço, né? No fundo do poço do sentido maior de viver numa sociedade. O sentido maior de viver numa sociedade é que a gente consiga construir coletivamente, né, algo bom para todos, socialmente, respeitando as divergências, os conflitos, as diferenças, etc. Tal. Mas que a gente sinta que o trabalho realizado frutificou, deu algum resultado. Agora, sentir que o trabalho que você fez não deu em nada ou piorou, cara, é uma desgraça para quem está chegando, assim, está no fim da vida, sabe? É uma desgraça, é algo assustador, né? Pô, eu que acreditei em tudo isso, acreditei nos movimentos sociais, acreditei em partidos políticos, acreditei na luta, acreditei na formação da consciência das pessoas, acreditei que era possível construir um homem melhor, uma cidade melhor, um país melhor e tal. E tudo isso, o que deu? O pessoal está aqui fazendo festa, comemorando coisa, todo mundo se contaminando sem a falta de consciência da população, do povo, de uma maneira geral, né? Falta de referências são as piores, né? Quem que dá o exemplo para o povo brasileiro? Me dá uma pessoa hoje que dá um bom exemplo para o povo brasileiro. É um negócio difícil, cara. Um bom exemplo de gente que tenha seriedade, compromisso, que responsabilidade, que não engana, não está a fim de enganar, não, assim, gente que não está a fim de tirar proveito das coisas. É difícil, né? É difícil. São poucas pessoas que você vê. E muita gente se está, vamos dizer, trancada, sem se manifestar, porque o espaço é um espaço de muito baixo nível, né? O espaço que existe, de uma maneira geral, é de briga de torcida. Briga de galera, coisa que não dá, não tem conteúdo, não tem formulação, não tem discussão de bom nível, troca de ideias num nível mais elevado, né? Preocupação não com dinheiro, com cada um ter o seu individualismo, o seu elemento de egoísmo, mas todo mundo pensar no conjunto. Nós somos um povo com 200 milhões de pessoas, né? Que precisa melhorar as condições de vida. Tem 70 milhões na miséria. Desculpe, André. Situação, mas é bom, como se diz, estamos aqui para ouvir, né? Estou em quarentena, cara. Você imagina a chance de falar alguma coisa para quem está trancado, né? E professor Hamilton, pegando toda essa bela explanação sua sobre a atual situação pelo qual passamos, né? Pegando na nossa área aí o jornalismo, a imprensa, como você vê a atuação da imprensa, ou pelo menos os ditos, né, principais veículos aí nesse momento de pandemia, né? Estão cumprindo bem o trabalho, não estão? Então, podia estar melhor? Como que você vê aí no geral? É um negócio que acho que a pandemia, ela, de certa maneira, agravou uma situação que já existia, né? Uma situação que existia que era o seguinte: você tem, primeiro, poucos veículos que
formam a opinião pública no Brasil. Você tem alguns canais de TV, alguns jornais, né? Revistas, poucas revistas e tal. Esses são os grandes veículos que levam informação e que contribuem para formar a opinião pública. Esses veículos, nesse período da crise, que falo de 2013 para cá, eles também entraram em processo de alguma confusão no seu papel, né? Alguns ficaram mais partidários e mais engajados com determinadas posições, né? E aí isso não é bom do ponto de vista do jornalismo, principalmente, porque fica muito partidário. Não é só partidário, é um negócio de torcedor, porque você pode ter uma visão, ter a sua posição, mas você pode manter essa abertura para o debate, para a discussão, para ouvir as várias opiniões, as várias posições. A outra é você tentar o tempo todo impor uma visão que é muito mais de um torcedor do que de um intelectual que reflete sobre as coisas, né? Então, vamos dizer, eu acho que muita gente virou torcedora nessa história. Jornalista que não tinha um bom preparo intelectual, uma boa formação, uma boa escola anterior e tal, não sei o quê. Escola não digo só universidade, eu digo escola nos próprios meios, né? Não Vivência, teve né? uma boa formação profissional. Ele entrou na torcida, então virou torcida. Ele se iguala a qualquer outro torcedor. Ele esquece o papel que é essa possibilidade que o veículo, o meio de comunicação tem de fazer a oxigenação da sociedade, de trocar ideias, de levar propostas, de cobrar posições mais aprofundadas, não ficar na futrica. Eu vejo jornais que vivem da futrica, vivem da intriga, fica fazendo intriga. O Bolsonaro falou isso, o Lula falou isso. O Lula falou isso, o Bolsonaro falou aquilo. E fica fazendo intriga. Isso não é jornalismo, isso é intriga. Intriga é coisa de você chegar, fulano falou isso, ciclano está dizendo isso, não sei o quê. Os caras estão fazendo Fofoquinha, isso como né? jornalismo. Isso não é jornalismo. Tá fazendo um joguinho para lá e para cá e ganhando. Sabe por quê também? Porque ficou um negócio de ganhar audiência, rebaixando o nível da comunicação. Se você rebaixa, põe no mesmo nível do programa do Silvio Santos, né, é lógico que você tem um público cativo aí, porque você baixou. Mas esse não é o papel do jornal, principalmente, ou do noticiário da TV, dos grandes veículos. Ao contrário, é de puxar o cidadão para refletir sobre as questões mais importantes da vida atual. O que está acontecendo na política, na economia, na cultura, no mundo e tal, de maneira a atrair. Isso é menos... Vamos dizer, menos ibope, menos audiência do que você rebaixando? Claro que dá. Né? Dá menos. Quando você baixa o nível, você aumenta a audiência porque você ganha um público, mas você não puxa esse público para uma consequência melhor na informação que recebe. Você mantém esse público apenas distraído, você distrai o público. Você usa o meio de comunicação como um elemento de distração da sociedade. Então, a minha crítica ao jornalismo atual é que ele abriu mão da possibilidade de ser algo que acrescente todos os dias na vida da pessoa algo novo, interessante, de boa qualidade,
para ser um grande divertimento da sociedade. É um circo, uma distração. Aí os caras, você pega os articulistas, eles vão radicalizando as posições, né, de tal maneira para chamar atenção. Né? Teve um que escreveu que queria, né, a morte de alguém e tal, não sei o quê. Ué, mas por que isso? É para chamar atenção. Vamos dizer, você tem uma situação em que a disputa entre quem tem mais audiência, quem tem mais leitura, quem tem mais ibope, etc., é tão grande que ele apela para aquilo que ele às vezes nem é, ele nem acredita naquilo, mas ele usa o instrumental que ele tem para fazer algo chamativo e dar ibope para ele. Além disso, garante emprego, né? Essa que é desculpa a expressão, mas é a merda da história. Porque muita gente faz isso para garantir emprego. Vamos dizer, você faz uma intriga tão sórdida que o teu material ganha projeção porque ele repercute. Ele repercute. Você faz uma intriga sórdida, ele repercute. Seja um comentário pesado, bem argumentado, com todas as possibilidades que você consegue analisar, não dá tanto ibope. Mas você faz um negócio assim de sensacionalista e tal, não sei o quê, pronto. Aí o cara ganha o nome dele, ganha a projeção, ele segura o emprego dele, o salário dele está garantido. Eu acho que a imprensa perdeu muito nisso. Desculpe, mas outra é o seguinte: cadê a imprensa alternativa no Brasil? Cadê a imprensa de esquerda no Brasil? Cadê a imprensa ligada aos movimentos sociais, aos movimentos dos trabalhadores? Que nós tivemos nos anos 80, 70 e 80, um monte de veículos ligados à luta do povo. E na medida que essa luta recrudesceu e acabou fluindo, né, os grandes veículos passaram a ser um instrumento de dominação cultural. Dominação cultural. O que sai na Globo é o que acontece no mundo. O que sai na Folha, no Estadão, no Globo, é o que acontece no mundo. Então, vamos dizer, esses veículos passaram a dizer tudo que a sociedade deve ler, ver e acompanhar. E você não tem contraponto a isso. O contraponto que eu digo é uma imprensa que tem uma visão de mundo diferente dessa que está aí, tem um projeto de construção de uma sociedade mais justa e igualitária e que seja a expressão dos setores mais conscientes de um lado e mais explorados de outro. Que ele possa unir aqueles que são explorados, que têm interesse em sair da condição de exploração, e aqueles que são conscientes, que sabem que esse modelo que está aí não vai se transformar sem nenhuma luta. Ele vai precisar de luta para ser transformado. Você tem que construir uma luta para transformar isso que está aí. Eu acho que a imprensa, e eu te falei no começo que eu acredito que o jornalismo é ciência social aplicada. Uhum. É uma ação social que interfere na sociedade para transformar a sociedade, mudar. Jornalismo é isso. Não venha com outra coisa que não é. Você interfere. Só que a forma que está a interferência é a forma do show, a forma da distração, é a forma da dispersão. Você não tem ninguém contribuindo para organizar a população brasileira para um projeto de uma nova sociedade que seja justa e igualitária. Que é isso que nós queremos. Uma sociedade justa, todos são iguais perante a lei, todos são iguais perante ter os mesmos direitos. Igualitária é que um responda por isso. Responda por isso. Não pode ter gente com privilégio, gente com regalia e outros que pagam o pato nessa história toda, né?
Então, eu leio jornais, acompanho todo o noticiário, tenho os meus filtros e tal, mas numa avaliação, acho que nós, de certa maneira, degradamos o jornalismo mais recentemente. Apesar de alguns esforços de alguns lugares em tentar manter um padrão minimamente ético, equilibrado, ponderado e tal. Você tem esforços de um programa, de um grupo, de algum profissional e tal, mas não é o conjunto. O conjunto que faz a cabeça do brasileiro é isso e as redes sociais. E as redes sociais nadam de braçada porque esse material da mídia é um material que está no mesmo nível da baixaria das redes sociais. Tanto é que quantos jornais que não aproveitam o material que sai nas redes sociais? Material sem checar, sem ter apuração, sem saber a fonte, sem saber o interesse que está por trás. Você sempre tem um interesse que está por trás. Eu não coloco algo numa rede social que não esteja vinculado a um propósito. Tem um propósito, sempre tem um propósito. E os veículos estão reproduzindo o que sai nas redes sociais sem revelar para o seu leitor, telespectador, o rádio ouvinte, né? Sem revelar quem está por trás disso, quem está por trás, qual é o interesse que está por trás, qual é o propósito disso. E aí fica simplesmente uma coisa propagandística. Nós temos muita propaganda e pouco jornalismo. Está todo mundo fazendo propaganda de algumas causas, né? As causas pega desde o Supremo Tribunal Federal até o cidadão mais comum, todo mundo abraçando causa, mas não tem projeto, nós não temos projeto. Qual o projeto de nação que nós temos? Quem está apresentando esse projeto? Quais são as linhas gerais do projeto? Quem são as lideranças que aceitam participar de uma construção democrática de um projeto de nação, né? Que não seja demagogia, que não seja populismo. Populismo, para mim, já esgotou. Populismo é repetição do que nós já tivemos, não dá para ter de novo, né? Tem que mudar isso. Hamilton, caminhando para o louco, final do nosso papo. Louco, não, pirei. Eu pirei, fiquei louco. O Hamilton pirou, ficou louco. Acho que as condições materiais, né, como dizem, é que está deixando a gente supostamente pirado, né? Hamilton, indo para o final aqui do nosso papo, da nossa conversa, a pergunta, assim, até para, vamos dizer, iluminar, né, algumas cabeças. Qual o papel do jornalista, até aproveitando, né, essas suas últimas colocações, qual o papel do jornalista e do jornalismo, né, na contribuição com a democracia e a luta de classes? Falar em luta de classes, isso daí sumiu, né? É que pouca gente fala nisso, né? Parece que não existe. Sou até estranho, né, quando fala. Parece que não existe. Parece que não existe. Ela tá presente, nem a esquerda mais fala, né? Então, eu acho o seguinte, eu acho que numa sociedade democrática, verdadeiramente democrática, você tem que ter um conjunto de veículos expressando as várias posições que a sociedade tem. Então, eu sou favorável, por exemplo, a ter emissoras de TV, de rádio, jornais, revistas, dos vários grupos políticos, dos vários grupos sociais. Essa é a primeira coisa, você ter um conjunto de veículos que expressem as posições dos grupos que representam. Então, você tem um jornal que representa trabalhadores, setores
né? O jornal, isso nós tivemos gozado, né? A gente teve isso nos anos 70, 80. A gente tinha jornal feminista, jornal LGBT, jornal operário, tinha vários veículos da esquerda, da esquerda, vamos dizer, centro-esquerda, socialistas e socialista revolucionário, estavam todos funcionando e todos atuando, né? Isso no final do regime militar, inclusive. Entre 80 e 85 você tinha vários, tinha movimento atuando, você tinha Pasquim, tinha... Isso era uma diversidade importante porque os públicos aumentavam e as pessoas buscavam os veículos que interessavam. Nós tivemos uma iniciativa que não vingou, que é das rádios comunitárias. Uhum. As rádios comunitárias seriam um instrumento fantástico para democratizar o Brasil. Acontece que, mais uma vez, os espertinhos, né, tomaram conta das rádios comunitárias. As rádios comunitárias, elas são ou de políticos ou de religiosos, pastor, padre, essas coisas. Eles tomaram conta disso e transformaram isso em instrumento de proselitismo político e não instrumento de emancipação social. Não é instrumento de emancipação social, é instrumento de dominação social. Certo? São coisas diferentes. O político quer uma rádio lá na Bahia para poder todo dia falar dele e convencer a população de que ele é o grande líder das massas do pedaço. Então, as rádios comunitárias, que poderia ser um processo de democratização da comunicação, virou mais um instrumento de mediocridade e dominação da comunicação social. Os canais de TV sempre ficaram restritos a grandes grupos e todos têm mais ou menos a mesma afinidade com os jornais também, que é a defesa do capitalismo, a defesa do liberalismo, a defesa do neoliberalismo e a defesa dos valores cristãos da sociedade, da tradição, da família, etc. Você não tem veículos de massa, isso depende de concessão, o rádio, a TV, depende de concessão pública, né? Veículos de massa com propostas diferenciadas. Ao contrário, o que você tem é cada vez mais de proselitismo político. Eu estava ontem sapeando TV aqui, você pega assim, 10 canais de pregadores, os caras estão o tempo todo fazendo culto, pregando, onde se viu um negócio desse, cara? Isso não, você tem que dar o direito à pessoa, a liberdade religiosa do cara ir na igreja, mas não o sujeito usar um canal de comunicação de massa para ficar fazendo pregação da seita dele, né? Então, é um negócio que nós temos instrumental para uma democracia, e a comunicação é fundamental. Para você ter uma ideia, aí que está, né? As coisas que eu falo que a gente perde o bonde, se desculpe, mas lembrar. Nós tivemos um processo antes da Constituição de 88 de muita demanda na área da comunicação, todo mundo tinha os seus veículos e todo mundo queria, e a democratização da comunicação era fundamental no processo do futuro do Brasil. Nós sabíamos disso. Nós sabíamos. Na Constituição entrou um artigo lá, 220, 221, 222, coisas assim, que são os que tratam da comunicação social, que fala da constituição de um Conselho Nacional de Comunicação. Esse Conselho Nacional de Comunicação seria o órgão que deveria organizar o sistema de comunicação, dar as coordenadas do sistema e fazer cumprir a Constituição. O que a Constituição fala? É proibido o monopólio da comunicação, é proibido o oligopólio. A comunicação social precisa ser feita em função da informação, em função da cultura, em função do interesse social, etc, etc. Ou seja,
Os artigos da Constituição de 88 definem de maneira clara o que deve ser a Constituição no Brasil. O que aconteceu? O Conselho de Comunicação Social passou anos sem ser montado. Quando o Fernando Henrique nomeou, acho que foi no final da gestão dele, da última gestão dele, o tal do Conselho Nacional de Comunicação, ele já estava indo e o Conselho não chegou a fazer nada. Aí veio a gestão do Lula. Era a reivindicação dos setores populares, dos setores sociais, do movimento sindical, da esquerda brasileira de uma maneira geral, que a gente avançasse na democratização da comunicação, que era um ponto-chave para você construir uma democracia. Se você não avança na democratização da comunicação, você não constrói democracia. O que o governo Lula fez? Fez o seguinte: no final do segundo mandato, abriu aquele espaço de discussão para fazer Conferência Nacional de Comunicação. E aí teve as conferências municipais, as conferências estaduais e a Conferência Nacional. A Conferência Nacional, depois de um processo, eu participei de debates nesse processo. A conferência chegou, se eu não me engano, a 770 propostas para democratizar a comunicação. O que aconteceu no final do governo Lula? O cara que era ministro da comunicação dele, que eu esqueci o nome, arquivou o processo. Ele não avançou um ponto dos 770 pontos de democratização da comunicação. Nenhum ponto. Esqueceu. A Dilma havia assumido o compromisso de fazer isso, também não fez. Ou seja, e houve o bombardeio do jornal Nacional de Comunicação, de Jornalismo, Conselho Nacional de Jornalismo, que era algo vinculado à FENAGE, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, e que foi bombardeado pela imprensa como um órgão controlador, censurador, etc. Mas as propostas de democratização, elas não saíram do papel, embora o processo tenha sido um processo amplo, massivo, com participação de boa parte da sociedade brasileira. Eu lembro que as reuniões de aprovação das propostas foi na Assembleia Legislativa de São Paulo, no estado de São Paulo. Eu participei de debate lá em Diadema, com gente que ainda estava fazendo as propostas no nível municipal. Então, era um negócio assim, nós tínhamos tudo para ter mudado esse sistema de comunicação que está aí. E nós não mudamos. Então, nós estamos numa situação que a imprensa se degradou nesse período, ficou mais concentrada, nós não temos mais os veículos alternativos, que eram um instrumento importante na formação das pessoas. Eu falo isso porque eu trabalhei uma boa parte da minha vida profissional nesses veículos. Eu trabalhei na Tribuna Metalúrgica, lá do Sindicato São Bernardo do Campo. A gente fazia o Alípio, o Freire, e eu éramos os que fazíamos o jornal Tribuna Metalúrgica, que era um instrumento importante para contrapor a grande imprensa burguesa, o dia a dia na luta do trabalho e capital, já que você falou de luta de classe. Né? Uhum. Falou, não fui eu que falei. Né? Mas aí você tinha o seguinte: eu trabalhei na revista Sem Terra, do MST, fui editor da revista durante 5 anos. Pouco mais de 5 anos da revista Sem Terra. Trabalhei na Carlos Amigos, que era um período que eu fiquei 4 anos como editor da Carlos Amigos, fazendo uma publicação no campo da esquerda, das esquerdas, abrir espaço para vários segmentos da esquerda. Né? Ou seja, eram veículos que todos já praticamente deixaram de existir, desapareceram, e davam uma contribuição no contraponto ao que a grande imprensa, que defende os interesses do liberalismo, falava. Você joga com isso o tempo todo. Isso ajuda na reflexão? Ajuda. Ajuda na evolução do pensamento das pessoas? Ajuda. Ajuda na tomada de consciência? Ajuda. Ajuda na construção de uma sociedade democrática? Ajuda.
E isso nós não temos hoje. Então, eu sinto que a gente entrou numa mesmice e numa paradeira geral, assim, de aceitar isso que está aí como a única possibilidade de construção de um país. E não é. Esse país que nós temos, esse país é muito injusto, ele é violento, ele é excludente, ele persegue, ele mata, né? Nós temos isso em vários segmentos da sociedade e nós temos um negócio que faz o contraponto a essa barbaridade, a essa barbárie, que é a impunidade. A impunidade é o outro elemento que reforça o sistema de dominação. Cada vez que você solta um tubarão, né, que cometeu crimes e que você diz que ele não pode ser punido, você reforça a diferença na sociedade. Uns são perseguidos e punidos barbaramente. Né? Você imagina você morar numa favela, numa comunidade, numa coisa assim, o que é o papel da polícia, o papel do judiciário nisso daí. Né? E a outra é você cometer crime e depois ficar de cara limpa sem pagar por crime. Olha, isso reforça esse negócio de uma elite ou de grupos dominantes, né? Nem sempre é a elite dominante econômica e cultural, mas de grupos que fazem todo tipo de prática ilícita no Brasil e que não pagam por isso, enquanto que você tem um povo massacrado pelas PMs dos vários estados o tempo todo. Né? Então, o jornalismo e a comunicação, de uma maneira geral, teriam que estar analisando essa sociedade, fazendo autocrítica, inclusive, daqueles que aceitam isso como normal. Não é normal, cara. Não vamos a lugar nenhum. O Brasil não vai a lugar nenhum se não encarar de verdade as suas mazelas. As suas mazelas. Tem que acabar com os privilégios, tem que acabar com as regalias, tem que acabar com a impunidade. Tem que distribuir renda? Tem que reduzir a diferença entre o ganho do rico e do pobre? Tem que conseguir saneamento para todo mundo? Tem que conseguir moradia? Tem que trabalhar nisso. E para isso não pode ter corrupto, porque é justamente um dos papéis que o capitalismo usa para manter esse sistema tão desigual é a corrupção. A corrupção é o principal instrumento que o capitalismo usa para manter a desigualdade. É que nos países onde o capitalismo é mais humano, menos desigual, mais equilibrado, o nível de corrupção é baixo. Por quê? Porque uma coisa está ligada com a outra. Você só consegue manter... Você acha que o povo brasileiro elegeria as mesmas pessoas que estão aí se não houvesse corrupção? Não seriam outras pessoas? No mínimo. Eleitas? Se não houvesse corrupção, se houvesse realmente democracia no processo eleitoral, igualdade de condições para todo mundo no processo eleitoral. Será que seriam eleitos isso? É um teste para se fazer para o brasileiro. Né? Então, o capitalismo usa isso como instrumento de perpetuação. Os grupos dominantes usam isso como elemento de mando deles. Ué, tenta acabar com uma oligarquia em qualquer estado brasileiro. Vai no Alagoas e tenta fazer alguma coisa em Alagoas que não seja pelo mando da família Calheiros. Antes era o Collor de Mello, PCC, e agora desse novo presidente da Assembleia, da Câmara dos Deputados. O Lira. Família Lira. Quer dizer, que na verdade vão criando disputas entre eles para ver quem toma mais municípios. É um jogo de conquistas. E o clã é um clã. Esses clãs aí, eles são impunes há 3, 4 gerações. 3, 4 gerações ou mais.
de impunidade. E aí você não tem... Como é que eles conseguem se manter? Se manter através da corrupção. Corrupção do judiciário, corrupção da polícia, corrupção da Câmara. Toma lá da cá. Você quer mais corrupção do que isso? Você vota no meu projeto e eu te dou um cargo, nomeio a tua mulher para isso. Agora os caras estão derrubando até a nomeação de parente que estava proibida, né? Estão derrubando isso, vão poder nomear a mulher, o filho, não sei o quê. Parece o prefeito do Rio, que tem 7 parentes no secretariado dele, nomeou todos. É uma coisa absurda. Isso é feudal. Feudal, nós estamos num mundo feudal, país feudal. Que história é essa? Então, a luta nossa tem que ser construída com pessoas que tenham compromisso com o Brasil, que queiram realmente fazer transformação, que mexam nas questões estruturais, sem demagogia, sem populismo, sem esperar que isso possa ser feito num passe de mágica com um milagre. Não existe isso. É construção, cara. Segue, vê os japoneses, o que eles construíram, vê o que os coreanos construíram, vê o que os chineses estão construindo. Tudo com dedicação, esforço, trabalho, né? Não é uma coisa assim. A Coreia, eu lembro que a Coreia tinha uma população rural, analfabeta há 40 anos, que nem o Brasil. Mesma coisa. População rural analfabeta. Hoje todo mundo tem, no mínimo, o ensino médio, né? E a maior parte caminhando para o superior. Investimento, educação, pesquisa, tal, sério, 10%, 15% do PIB, quanto for preciso para fazer com que essa população saia. Bolsa Família, assistencialismo, não resolve. As pessoas que ganham Bolsa Família não saíram da condição em que estavam. Não saíram, melhoraram, não morreram, tá? É um negócio que não teve genocídio, não morreram de fome, mas diminuiu algumas das doenças infantis, da mortalidade infantil, etc., diarreia, um monte de coisa. Mas não tira a pessoa, não muda a mudança na mobilidade social, ela tem que ser estrutural. Tem que ser estrutural, você não muda. O cara continua subalterno, continua lá morando na favela, ele conseguiu. Aí você tem os exemplos. De cada, sei lá, X consegue dar o salto, e isso daí faz parte. É uma válvula que o sistema cria para poder, de cada 100 pobres, vai dar certo na vida. Aí esse daí dá certo e vira exemplo. Ele conseguiu, com esforço pessoal, com dedicação e tal, não sei o que, virou engenheiro e hoje não sei o que. Mas isso não é o conjunto, não é a totalidade. Não é igualdade de oportunidades para todos. Aqueles que, de alguma maneira, têm uma sorte de sair dessa situação, né? Tem alguma oportunidade que o cara aproveitou ou que alguém ofereceu, proporcionou e saiu, mas não é o conjunto. O conjunto continua miserável, continua passando fome. Tanto é que se passa um ano de pandemia, a pobreza aumenta. A pobreza aumentou. A linha da miséria, que é o quê? 2 dólares por dia, né? Ela continua igual da época da ditadura, da época da ditadura. Né? A linha da miséria é a mesma, 40 anos de democracia e não avançou. Mas é porque essa democracia que nós temos não é aquilo que eu imagino seja uma democracia de verdade. É uma falsa democracia. Ela tem aparência, tem eleição, vota, né? Você pode ir para onde você e tal, não sei o quê. A maior parte se tiver dinheiro. A outra se você, no pedido, não for barrado em algum lugar. Né? A maior parte dos ambientes do Brasil ainda, a pessoa preta não entra. Né?
e índio menos ainda. Mas tem essas coisas que os caras falam que é democracia. Que democracia é essa que a grande maioria das pessoas está na linha da miséria? Por que essas pessoas estão na linha da miséria? Por que não conseguem sobreviver com ter o seu próprio sustento? Porque estruturalmente não se criou os elementos para que essas pessoas possam viver com autonomia, como deveria ser, né? Com autonomia ou mesmo com a ajuda do Estado em determinadas condições, visando sempre a pessoa saia daquela condição e não que ela permaneça naquela condição. Eu vi assim os anúncios. Tem 8.000 pessoas, 8.000 famílias no Bolsa Família. Aí os caras comemoravam porque tinha aumentado o Bolsa Família para 9.000 pessoas, depois para 11.000, depois para 12, agora tem 14.000 famílias no Bolsa Família. Isso é um desastre. É um desastre, devia ser o contrário. Devia estar diminuindo as pessoas que precisam do Bolsa Família, não aumentando. Você aumenta a dependência de uma coisa que não torna a vida da pessoa, não dá a possibilidade de salto dela sair dessa condição. Tem que sair dessa condição. Você tem que, vamos dizer, nascer na favela e depois não morar mais em favela, e depois ter condições de comprar casa para os seus filhos não voltarem para a favela, e a favela desaparecer. A favela tem que desaparecer, a favela não é ambiente adequado para uma pessoa viver. Com falta de saneamento, com risco de desabamento, com agora na pandemia, então, que 10 pessoas num cubículo, mas é um absurdo, isso não é normal, cara. Isso não é normal. E você poderia falar assim, foi em função da Segunda Guerra. Mas não é, nós não tivemos problema com a Segunda Guerra Mundial. Aqui o problema é uma guerra permanente que existe contra vamos dizer, que o povo se emancipe, tenha a sua emancipação e possa viver com dignidade, viver com todos os confortos que a sociedade moderna oferece. Só aquele que não quiser, né? Eu quero morar no meio do mato, sem ar, sem luz, sem não sei o que, pode, né? Da opção. Agora, opção para quem quer estudar, opção para quem quer um sistema de saúde que funcione, opção para uma moradia de boa qualidade, que seja decente, que não corra risco. Cara, isso tem que ser algo de mobilização do Estado com a sociedade. O Estado tem que convencer a sociedade a fazer essas coisas. Tem papel do Estado. Agora, você tem presidente que vai na contramão de tudo. Vai na contramão, desmerece a saúde das pessoas, desmerece a ciência, desmerece o conhecimento, desmerece o trabalho das pessoas que estão se matando para salvar vidas aí. O cara não valor, não cumprimenta uma pessoa, não dá uma palavra de apoio aos médicos, aos enfermeiros, às enfermeiras, às médicas, etc. Cara, é contramão, não podemos ficar tanto tempo com isso. Então, termina em 22 o primeiro dele, né? Aparentemente, o pacto da impunidade acabou com a possibilidade de impeachment. O impeachment existia, mas não com esse pacto que está. O pacto que está aí é o pacto da impunidade. O pacto da impunidade não conta o impeachment. O que conta é que vai ter uma disputa eleitoral em 22. E qual é o nosso projeto para 22? Nós vamos num projeto populista, nós vamos num projeto que mantém tudo como está, nós vamos num projeto mais à direita, ou nós vamos num projeto que dê esperança para construir um Brasil socialmente justo, com boas condições de vida, que trabalhe com a formação das pessoas,
que tenha projetos sérios em várias áreas, que não seja marketing, muito marketing, pouco projeto sério. Então, nós precisamos construir isso tem que ser construído. Eu lamento, mas eu acho que tem um monte de liderança aí que eles pensam apenas no seu umbigo. Eles não vão, ou até agora não foram, não demonstraram interesse em sentar numa mesa com várias lideranças aí importantes e vamos construir uma opção com apoio de todos para tirar o que está aí, mudar o que está aí, para poder dar um suspiro. Não vamos aguentar 6 anos, mais 4 anos depois, não vamos, vai ser um desastre. Vai ser um desastre. É uma coisa que teria que ter um enfrentamento à altura. E o enfrentamento à altura não é com demagogia, não é com populismo, porque nisso o Bolsonaro ganha. Se vier, vamos dizer, um pessoal fragmentado, cada um falando do seu umbigo, ninguém ganha dele. Ele vai ganhar mais 4 anos. Porque ele tem uma conversa ainda com um segmento grande da sociedade brasileira, que ele conversa numa boa, que é o segmento que não acredita em mais nada, só acredita nele. Né? E aí está uma frente construída com um bom projeto, tem que conquistar pessoas da sociedade para essa frente. E aí você não vai conquistar de forma isolada ou com uma cabeça só. Não vai. Não vai. Se for um cara só, não passa. Se for, por exemplo, só o Boulos, ou só o Ciro Gomes, ou só o Lula, ou só o Dória, ou só o Luciano Huck, ou seja lá o que for, sozinho não ganha. É preciso construir algo melhor aí. Preciso construir juntar as várias forças para poder tirar o que está aí, derrubar o que está aí. É a única saída para não ter mais 4 anos de Bolsonaro de 2022 a 2026. Então, é triste isso? É triste. Né? E eu sou favorável, por exemplo, sou contra a reeleição. Sempre fui contra a reeleição. Em todas as coisas eu fui do Sindicato dos Jornalistas. Na primeira gestão, eu já falei, não, estou fora, não vou. Vamos para uma segunda gestão? Não, eu sei onde vai terminar isso. Né? Porque na verdade, o eleito, ele não quer mais voltar para a planície, ele quer ficar no Planalto. Né? Uhum. E ele se considera um super-homem. E conhece tantas as mamadas que ele se distancia do mundo. Né? Se distancia do mundo. Aí ele não sabe mais o que é o mundo real. E por isso que nós precisamos ter, eu acho que o ideal era que tivesse uma renovação na próxima. Mas não basta ter uma renovação para a mesma coisa. Tem um projeto, cara. Nós empobrecemos tanto, e a universidade brasileira está tão acanhada nesse aspecto, que ela deixou de ser um celeiro para a produção de projetos. Tem época que a universidade brasileira produzia isso. Ela produziu, desde o projeto da ditadura, que tinha apoio na USP, em grande parte, Rufim Neto, Gami Silva, tudo economista, direito, né? Saíram da USP. Depois teve o pessoal da Unicamp, aí teve o pessoal da PUC-Rio. Quem que é esse pessoal aí? Não tem. E você tem das universidades, o único que eu vejo aí que é algo estranho, né? Que participa, elabora algumas coisas, que é o INSPER, né? Que é para onde foi o Haddad. O Haddad saiu para ser professor do INSPER. Agora parece que queria pedir licença, se afastar.
coisa assim, para ser candidato a presidente. Mas é um projeto liberal. Nós precisamos de um projeto que encare de frente as grandes questões do Brasil. Precisamos de retomar a reforma agrária. A terra é um instrumento de emancipação. Né? Se você faz bons projetos de distribuição, de colonização, de agrovilas, de coisas assim, você emancipa pessoas, transforma em setores, o cara que não tem nada, no mínimo em setores de classe média. Né? A reforma agrária, a questão da educação, você tem coisas que tem que atacar. Esse negócio, essa bagunça que está no judiciário. O judiciário não é mais uma estrutura única. Ou se foi, deixou de ser. Né? Não sei se foi um dia. Mas o judiciário é um monte de caras, cada um com o seu ego, querendo aparecer. E cada um com a sua turma. A turma de um, a turma de outro, cada um é uma turma. Né? O judiciário precisa ter compostura, cara. Precisa ser um negócio mais sério, precisa ser um negócio com começo, meio e fim, coerência nas coisas. Não tem coerência. Isso tudo passa para a população. E passa para a população aquilo que anos atrás a gente até fez uma crítica disso e uma autocrítica, que era aquela lei de Gerson, né? Uhum. A vantagem em tudo. Passa para a população essa ideia de que sobrevive nesse país e vive nesse país e vive melhor ainda quanto mais vantagem você levar. Ora, isso não é valor para uma sociedade. Isso é um elemento destruidor da sociedade. Porque eu levar vantagem significa que eu enganei alguém, significa que eu passei por cima de alguma coisa, significa que alguém perdeu. Eu ganhei e alguém perdeu. Então, levar vantagem, que é isso que está no fundo de grandes questões hoje, é um elemento desagregador da sociedade brasileira. Nós precisamos de outros valores. Valores como a solidariedade, valor como a fraternidade, valor como a amizade, valor como ação coletiva, né? Construir de maneira solidária as coisas, de maneira democrática. Né? Isso que são valores. Isso é valor de uma sociedade que quer dar um salto civilizatório, um passo à frente, progredir, distribuir a sua riqueza que ela produz. Né? Valores nesse sentido. Eu vejo os valores, o que passa? Alguns ministros do Supremo passam valor de desagregação total, desagregação da sociedade. Isso é um valor para uma liderança, para uma autoridade passar para o país. A imprensa, nesse aspecto, erra em dar espaço e voz aos montes desses caras. Dá muito espaço para esses caras. Né? Teria que conter um pouco esses valores, sabe? Questionar. O que você está... esse valor da arma, uso de arma, liberar a importação de arma. Cara, você acha que nós precisamos mais arma nesse país? Já é um país que tem 60 mil mortes por homicídio durante o ano. É uma guerra do Vietnã a cada ano. Né? Enfim, André, desculpe os meus desabafos aqui, mas é um pouco pelo meu próprio isolamento, acho que eu estava precisando colocar algumas coisas para fora. Parece que eu adivinhei, então, né? Mas foi muito bom. Tá vendo? O papo, professor Hamilton, foi muito proveitoso e até lembrando aí muitos dos nossos diálogos, os nossos debates aí do período de PUC, né? E até um pouco depois também acompanhando todo o desenvolvimento até
ver aí o país, né, de uma forma geral, onde chegamos, né? É, Mas isso mesmo. agradeço pela sua Eu aceitação ao espero convite. que contribua para que você faça uma edição, né, boa e que contribua para os teus, que são teus acompanhantes, quem que é que segue os telespectadores do Os canal, é isso? telespectadores, Como é que os chama? internautas, os espectadores, os telespectadores. É, Eu, espero que contribua eu para, não pelo gosto menos, do provocar um pouco de termo polêmica. youtuber, né? Embora o canal seja do YouTube, eu não me considero um youtuber, né? Eu acho que youtuber é uma outra linha, né? Eu me considero um jornalista que tem um canal no YouTube, né? Certo, tá certo. Mas é É isso isso aí, aí, professor André. Hamilton. Mais alguma coisa? Fechamos aqui. Agradeço aí pela sua Tá. participação, né? E a vocês todos que tenham nos acompanhado ou vão ainda nos acompanhar, né? Abraço aí a todos os espectadores. E um abraço aí novamente, um obrigado, professor Hamilton. Abração, André. Obrigado, hein? Muito obrigado.